Bom, então, dando início ao nosso evento, o Ederson está aqui conosco também, professor da PUC. E, Ederson, fala um pouquinho aí da pós, dizendo o que é discutido, como que o Aham. profissional... Só ressaltar, né, que essa é uma iniciativa chamada de LeoCast, né, que é uma iniciativa do pmkb.com.br, um site, em apoio também da PUC Minas, de modo a promover as nossas atividades, principalmente para o MBA de Construction Clay Specialist. Então, eu prefiro até te falar como é que o curso nasceu, né? Como é que o curso nasceu? Ele nasceu do trabalho conjunto de três profissionais: um economista, um engenheiro mecânico e um advogado, que é o professor Francisco, professor Ítalo e professor Ederson, sou eu. Então, a gente trabalhando, labutando como assistente pericial, a gente percebeu a necessidade de formar profissionais que tivessem essas três visões, mais precisamente de negócio, de contrato, né, e ter um mínimo de conhecimento técnico, algumas ferramentas também. A gente fez essa proposta para a PUC e nós já estamos na nossa quinta turma. Então, nós estamos indo para a sexta turma. O perfil em geral da turma são profissionais que já trabalham, né? Grande parte já tem uma noção sobre gestão de contrato ou já atua na gestão de contrato, de modo que o curso oferece uma imersão técnica, né? Então, ao invés da gente abordar conceitualmente, até o Rafael citou isso aí, a gente aborda isso a partir de estudos de caso, né? Mas entre os compromissos do curso e no nosso papel como coordenador está o de produção e expansão de conhecimento. Por isso que a gente realiza essas atividades, workshop, convidando pessoas de renome, de experiência. O Rafael é nosso caso. Acho que o Rafael a gente nem pode colocar porque ele já é um recurso nosso, né? Ele já está no curso aí, já está labutando Professor aí. do curso, É, né? já está brilhando. Mas a ideia é essa, assim, é muito mais do que um gestor de contrato, né? Ele entender a mecânica, os mecanismos, né? Não só legais também, mas técnicos, do ponto de vista da engenharia, do projeto básico executivo, da negociação, da comunicação, de uma coisa que falta muito. E trabalhando como assistente pericial, a gente percebeu que a gestão de documentação, né, falta demais, né? Tudo você guarda de uma maneira até dar errado. Quando dá errado, você fica desesperado, louco, e aí às vezes um papel faz uma enorme diferença, né? Então, Professor, tem algum pré-requisito para essa pós? Como que a pessoa pode a pleitear gente entrar nesse MBA? não, a gente pode até, assim, se você quiser, Alisson, a gente pode ir no finalzinho, o que que eu faço? Eu entro no site e mostro as disciplinas desse curso, né? Ótimo. E a questão do pré-requisito, ela não existe, né? Eu acho que quando você tem a boa vontade, o interesse, você se transforma, né? Você não se transforma com má vontade, né? Então, aquele profissional que quer obter o conhecimento, tem o interesse, já está na área, quer entrar na área, e ele entra com vigor, ele sai com vigor, ele vai sair com resultado, vai absorver. E o nosso papel é apoiar esses objetivos. Mas no finalzinho, se você quiser, eu faço uma demonstração Claro, sim. geral, né, Claro, sim. dos Porque tem muita objetivos gente do que fica curso. pensando nisso aí. É um nome instigante, né? Sim, E a pessoa às vezes fala assim: o que eu vou aprender? aham, Eu sim. preciso de alguma coisa para dar continuidade? Será que eu vou ficar perdido, né? É, Então eu costumo falar assim, ó, existe profissão. Então, por exemplo, vou citar um exemplo, tá?
Você vê uma criança falando assim, eu quero ser bombeiro quando eu crescer. Eu quero ser policial. Eu quero ser é, administrador. Você não vai ver uma criança falando assim, eu quero ser um corretor de seguro, por exemplo. Se você vê Sim. uma criança falando isso, ou o pai é corretor, ou você interna a criança aí, né? Você não vai ver uma criança falando, eu quero ser um profissional que atua com claim, né? É, Você pega e leva para o médico, né? Está acontecendo alguma coisa. Mas é igual perito. Você não vai falar assim, eu quero ser um perito. Ele acontece. Mas ele acontece por quê? Pelo acúmulo de conhecimento, sim. experiências, inclusive insucesso, fracasso. Que a gente pensa, por exemplo, nós professores, né, nós cometemos esse erro por boa fé, de achar que todos os nossos projetos são sucesso. Eu falo com os nossos professores o seguinte: apresente para os alunos aquilo que deu errado, os seus insucessos. Por quê? Porque o seu insucesso muitas vezes é lição aprendida para o aluno, né? Então a gente passa por aprender negociação, gestão de conflito, gestão contratual, né? Dispute board, é, é, projetos de engenharia, por exemplo, né? São disciplinas que ele compõe esse rol aí para definir esse perfil que tem três perspectivas: de negócio, de engenharia e também do direito, né? Tem Eu também não. um pouquinho de a mitigação de riscos, né? Sem dúvida. A gente não consegue falar de contrato se a gente não fala de risco, É, né? exatamente. Não tem como falar uma coisa e não falar da outra. Perfeito? Com certeza eu concordo com você, né? Então é Muito nesse bem. sentido. Então, no final, se você quiser, eu apresento, né? Faço a Não, geral, né? Mas o vamos sim. astro aí hoje é o Rafael, hein? Vamos Sim, jogar, sim. vamos jogar a luz nele aí, ó. É, o professor Rafael está aqui. Ele é um professor nosso da pós, que vem se destacando até pela habilidade e pelo conhecimento que ele tem nessa área de spotboard, né? E além, né, Rafael? Fala um pouquinho aí da sua experiência, do que você vem fazendo, Rafael. Vamos lá. Primeiramente, boa noite para todo mundo aí. Estou vendo que tem alunos aí, meus alunos da PUC estão aí, tem gente de fora também. Prazer estar aqui. Agradecer ao Alisson, agradecer ao Edson, agradecer a PUC Minas, agradecer ao Leocast. É um prazer. Eu costumo dizer o seguinte: o conhecimento, ele de fato só vale a pena quando a gente pode compartilhá-lo e aprender ao compartilhá-lo, né? Então, é sempre uma via de mão dupla em que a gente pode passar conhecimento e receber conhecimento também. Então, assim, eu acredito muito nessa coisa de sempre tá podendo compartilhar o que eu aprendi e, claro, aprender com todo mundo que eu estou compartilhando também, tá? Então, eu sou o Rafael Fernandes, eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Eu também cursei engenharia sem terminar, não concluí o curso de engenharia, fiquei ali mais ou menos na metade do caminho. Eu tenho duas pós, tá? Uma pós em Direito Público, outra em Direito Empresarial, e tenho um MBA também, que é exatamente o MBA em Construction Claim Specialist, que ele é bem voltado aí para essa área da administração contratual e de conflitos, né, nesse mercado da infraestrutura, tá? E nessa minha vivência aí, eu estou desde 2005, 2006 no mercado, atuando nessa área. O que a gente percebe muito e o que a gente consegue realmente entender dessa labuta diária, para quem é da área e para quem não é da área, é que a natureza humana, eu falo isso para todos os meus alunos, né? Sempre falei, a natureza humana, ela é do conflito. O ser humano, ele necessita e ele vive sempre pautado em conflitos. Seja numa esfera né, profissional, uma esfera pessoal, o fato é natural do ser humano o conflito. Nesse sentido, com a evolução das relações humanas e da sociedade, das interações, né, entre as pessoas, principalmente aquelas de natureza mercantil, vamos chamar assim, de natureza onerosa, né, o conflito passa a ser ainda mais veemente, ainda mais presente nesse contexto. E também, no mesmo sentido, a humanidade, o mundo, né, as pessoas evoluíram, né, da mesma forma que se evoluiu, né, para a tecnologia e tudo mais, as pessoas, a humanidade evoluiu, tá, para construir
métodos de resolução de disputas eficientes, adequados, né, e que conseguissem realmente pacificar, né, as relações entre as pessoas. Tá? Claro que quando a gente vai falar em conflito aqui, a gente vai trazer essa perspectiva, a gente está puxando para esse nosso nicho mercadológico, né? Contratos de infraestrutura, projetos de capital, essa coisa toda, mas o conflito ele tem uma natureza extensa de origem, causas e de tipos, e aquilo que eu disse, ele sempre vai precisar de métodos e ferramentas para sua resolução, para pacificação social. Tá? Então, sempre a gente vai trabalhar com a ideia de que o ser humano é conflitante, tá? E a gente precisa resolver esses conflitos, enfrentar esses conflitos e pacificar as relações humanas. Tá? Então, nós vamos falar muito disso hoje. Então, reitero os agradecimentos, né, pela oportunidade de falar aqui com vocês. Vou tentar ser breve aqui e tentar colocar o tema nosso da noite, aí, que são os dispute boards, os comitês de resolução de disputa, de uma maneira bem palatável aí para vocês digerirem tranquilamente, tá? Eu não sei como é que funcionam as participações, Alisson, mas assim, eu sempre abro para quem quiser falar, para quem quiser perguntar, não sei como é que são as regras aí do Leocast, mas, Não, enfim. pode, se alguém, né, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí no chat e a você gente comunica. vai, né, a gente Tranquilo. passa para você. Então é isso. Rafael, você falou aqui algumas coisas interessantes que seria que 2005 te deu início, né? E a gente vê que essa parte de mediação, de arbitragem, é mais ou menos, vem dessa época, ou o ápice, né, está sendo agora, mas já vem lá de trás, né? Então, assim, você acompanhou toda a evolução. Fala um pouquinho dessa evolução desse meio, né? Da possibilidade disso. Está no mudo, Rafael. Opa, deixa eu só conceituar, já que a gente já vai partir para uma análise aí dos DPs, deixa eu só conceituar de forma geral. Então, esses métodos de resolução de disputa que a gente tanto fala, né, que a gente tanto escuta, né, que a gente tanto ouve falar, né? Vamos lá. Então, hoje, né, a gente tem o seguinte: métodos de resolução de disputa, tá, gente? Os mais disseminados e conhecidos né, mundialmente aí. A gente tem o Estado como fonte coercitiva de aplicação do direito, ou seja, processo judicial. Tá? Então, é a grande ferramenta de resolução de disputa que a gente tem. Né? Vou acionar a justiça, né? Não é esse o popular? Então, é o Estado. Tá? Temos métodos paralelos ao Estado para isso, né? Que não são estatais, como a arbitragem. Né? Então, as arbitragens também tiveram um desenvolvimento muito grande aí nas últimas décadas. Aí. Então, você vê, hoje em dia, a gente tem muito disseminado, né, a questão dos tribunais arbitrais, as câmaras, né, enfim. Então, a arbitragem é um deles aí também, com muita representatividade aqui no Brasil. Você tem os métodos da conciliação e da mediação, né, que podem ser intermediados pelo judiciário ou podem ser também particulares, assim chamemos, tá? E você tem, nessa mesma seara, os dispute boards, os comitês de resolução de disputa, que é o tema do nosso bate-papo aqui hoje, tá? Então, dentro desse conceito, tá, de resolução de disputas, se a gente quiser pegar, por exemplo, tá, porque você não vai achar a origem histórica de um conflito e de sua resolução e de que método foi usado, porque desde que a humanidade é humanidade, a gente vive de conflito. Mas se você quiser pegar para um histórico de onde começou a nascer, onde começou-se a falar em métodos e regras para resolução de disputas, a gente pode ir lá em 1000 e tanto antes de Cristo no Código Hammurabi. Tá? A primeira, em tese, codificação legal que a gente tem notícia aí na história, vamos chamar assim, tá? Ela já trazia, o Código Hammurabi já trazia, tá, em seus artigos ali, as perspectivas para a resolução de algumas disputas. Tá? Então, por exemplo, se um engenheiro constrói uma casa a alguém, essa casa desaba e mata o proprietário, mata quem comprou a casa, tem que matar o engenheiro. É olho por olho, né, Rafael? Exatamente, exatamente. Então tinha isso já lá em 1000 e tanto antes de Cristo, né? Então isso, claro, foi evoluindo, né? Agora, por exemplo, direito romano, Império Romano, tinha muito firme, né, muita presença da figura do árbiter
Então, arbitragens já ocorriam ali, né? Tinha essa figura do terceiro imparcial paraestatal para tentar fazer uma decisão técnica de uma disputa. Então, isso, a humanidade buscando resolver conflitos de forma eficaz, assertiva, buscando pacificação social, isso existe desde que o ser humano passou a existir. Porque, volto a dizer, o conflito é da natureza humana. Onde há seres humanos, onde nós estamos, fatalmente, né, conflitos vão ocorrer. Então, dentro dessa perspectiva, e dessa evolução desses métodos de resolução de disputa, você tem por volta ali da década de 70 nos Estados Unidos, né, a adoção, vamos chamar assim, tá, do primeiro DB. Tá? Vamos trazer a construção do túnel Eisenhower, tá? Que era um grande túnel. No primeiro furo dele, deu uma pancada de confusão, de conflito, de problema, porque estourou preço, prazo. Quando eles partiram para o segundo furo, eles decidiram colocar naquele contrato um comitê de resolução de disputas. Beleza. Colocaram o comitê, década de 70, falou de origem, falou dessa evolução aí rapidinho, mas o que é o comitê de resolução de disputas? Então, eu vou dar uma conceituação geral para vocês, para que vocês possam ter isso em mente para sempre e não se esqueçam jamais. Nada mais é do que montar, tá, um time de técnicos, tá, de pessoas, vamos dizer assim, com conhecimento técnico profundo sobre aquela matéria contratual e sobre prerrogativas contratuais, né, engenharia, direito e por aí vai, que vão acompanhar a execução daquele contrato, tá? Vão acompanhar e que, de forma imparcial, a elas serão submetidos todos os conflitos daquele contrato para que elas, então, acompanhando isso, conhecendo o contrato, sendo uma parte de vivência daquela situação, possam decidir sobre esse conflito de uma maneira rápida, vamos dizer assim, célere, né? O rápido, célere e justa. Tá? Então, o que se busca com o Dispute Resolution Board, aí, com o Comitê de Resolução de Disputas, é que se tenha uma decisão por pessoas familiarizadas com aquele projeto de forma precisa, técnica e justa. Tá? Então, esse comitê, então, nada mais é do que esse time que se forma imparcial, ele não é de nenhuma das partes, ele é um time imparcial, que vai acompanhar como terceiros imparciais a execução daquele projeto, e a eles as disputas serão submetidas para resolução. Tá? Esse é o conceito base do Comitê de Resolução de Disputas. E precisa de ter essa previsão contratual? Sim, sim. Sim. A instauração de um comitê, tá, é um evento particular, um evento entre os particulares, tá, que decidem se querem ou não instaurar um DB. Colocar naquele contrato um comitê de resolução de disputas. Ele pode ser, inclusive, aditado para isso? Pode também. Pode também. Tá? De fato, pode. Você está, às vezes, na metade de um contrato com um monte de disputa, você já está com medo daquilo ali, né? O projeto ser totalmente atrapalhado em razão das disputas que estão ocorrendo. Você fala, olha, vamos fazer um aditivo e incluir uma cláusula procedimental para a instauração de um comitê aqui, para a gente passar a ter um comitê, porque senão nós vamos chegar no fim desse projeto aqui. Entendeu? Alguém vai parar isso aqui, né? Vai implodir. Pode também. Tá? E o interessante, gente, depois a gente fala das modalidades aí, das diferencinhas de comitês, como é que funciona, mas o mais interessante disso tudo é o seguinte: quando se tem a vontade de instituir um DRB, né, um comitê ali para cuidar daquele contrato, já se parte do princípio e da consciência que aquelas partes contratantes têm de que o conflito é inerente à natureza do contrato, ele vai ocorrer, e de que elas se preocupam de fato em ter uma resolução firme, séria, né, rápida, justa, para que o projeto seja beneficiado. Então, o próprio conceito, vamos chamar de disruptivo, só para a gente, né, usar palavras aqui, né, fazer um negócio mais legal. O próprio conceito disruptivo do comitê e da sua adoção pressupõe partes mais preparadas para o conflito e, em tese, projetos mais preparados ou com mais chances de sucesso. E isso se prova em números. Depois eu vou mostrar alguns números para vocês, tá? De decisões, de DB, de coisas desse tipo, que isso é fato. Tá? Então, é
muito interessante a gente notar um movimento em razão dessa situação, do DB de ser realmente algo muito maduro, é uma evolução realmente, né? Vocês vão ver aí na internet, aí, eu tenho vídeos falando do DRB já desde 2000 e sei lá quanto, que eu venho falando que é o futuro da coisa, né? Que ia virar o futuro dos contratos de infraestrutura sobre aspecto de resolução de disputas, porque é um grau de maturidade, tá? Que as partes já partem do princípio que conflitos ocorrerão e que elas precisam da melhor forma solucionar isso sem atrapalhar o projeto. Tá? Então, isso é sensacional. Quer dizer, eu que sou apaixonado por esse tipo de tema, eu acho isso sensacional. Então, a gente já está. É um método de resolução de disputa que surge para amadurecer os players desse mercado nosso aí da infraestrutura. Tá? Então, tenham isso em mente. Tá? Diga, Rafael, antes. o que que acelera essa maturidade? Ou o que que está restringindo essa maturidade? Que existe uma certa maturidade, né? Sim, sim. Mas é exatamente o que eu estou falando. A partir do momento que você tem, tá, um contrato com um DB instaurado, é o que eu estou te falando. Você já tem partes contratantes envolvidas ali com maturidade o suficiente para entender esse conceito. Agora, vamos lá. Não Mas, são as. por exemplo, a gente tem a cultura da judicialização, como a gente Tem. havia comentado. Pô, tem o DB, tá tudo beleza e tal, mas o cara lá no final ele fala, não, eu não aceito, vou para a justiça. É, Um outro exemplo, um outro eu ia exemplo. chegar nesse problema Não, aí. então eu vou voltar, vou dar um outro exemplo. É, até que ponto a neutralidade pode ser questionada ou não do comitê, né? Um outro exemplo, dada a complexidade do empreendimento, até que ponto é aderente você estabelecer um comitê para o tipo de projeto? Eu estou falando Não, besteira mas aqui, tá? Aí você me você tá corrige. certinho. Não, você está certinho. E a gente vai enfrentar esses temas todos. Agora, olha que interessante. Legal, legal. No sentido aí do que você está falando. Por exemplo, o Banco Mundial, tá, em projetos que ele coloca, né, capital, enfim, ele já tem, por natureza, para determinados tipos de projeto, colocar como obrigatória a construção de um DB. E ele, tá, Banco Mundial, vou chamar de entusiasta, tá? É um dos grandes players que a gente tem notícia que foi entusiasta nesse sentido e que, inclusive, evoluiu sua cláusula e suas ferramentas de aplicação dos DRBs. Tá? Então, assim, passa-se a ter, tá, pairando no mercado a figura de que, olha, realmente esse comitê aí está vindo como a grande sacada do negócio, a grande sacada do conflito. Por quê? Porque você tem um banco mundial só colocando dinheiro em determinados projetos se o contrato tiver um comitê instaurado, um comitê montado. Então, isso começa a se propagar também, vamos chamar assim, né, para o consciente coletivo. E as pessoas começam a assimilar isso como uma solução realmente necessária e eficaz. Agora, essa situação da maturidade para se pensar num DB, tá? Sem precisar ser como uma ferramenta obrigatória do investimento no Banco Mundial, qualquer coisa desse sentido, é que é o salto da coisa. Tá? Agora, a gente enfrenta uma série de obstáculos. Por exemplo, o famoso custo do DB. Então, você vai colocar 3 profissionais ali, vamos montar um comitê com 3 profissionais de mercado, especializados, com viés ali de competência nessa área, não fica barato, né? Não fica barato. E as partes têm que ali dividir esse custo, né? E isso não fica barato. Então já começa por aí, né? Vamos evitar custo? Vamos. Então não vamos colocar o comitê. Mas se a gente vê uma disputa absurda, grande, que pode trazer muito mais prejuízo para todo mundo se a gente não resolver rápido, ninguém se antecipa para pensar nisso. Principalmente, Deus que me perdoe, porque eu vou falar, mas principalmente o brasileiro. Né? A gente tem uma cultura muito forte de que qualquer coisa é custo. E eu não me antecipo. Eu não me antecipo a um possível prejuízo. Né? Qualquer coisa é custo. Você vê, é muito comum, tá, gente? Assim, e assim, não estou falando mal da gente, não, tá? Mas percebe uma coisa, direto eu me deparo com a seguinte situação: amigos e tal, que preferem, por exemplo, não gastar dinheiro com estacionamento e parar o carro na rua. Tá bom. Mas se você perde, o carro é roubado, às vezes tira um retrovisor que seja, qual que é o tamanho desse prejuízo em relação ao valor do estacionamento? A gente tem essa cultura de sempre falar assim, não, isso é custo, faz aqui, faz ali, não vai ali. Então, isso existe.
né? Então, é um dos primeiros obstáculos que a gente tem na construção dessa cultura do DRB como algo necessário, imprescindível, custo. Tá? Depois, a gente chega também na questão do seguinte: olha, eu vou ter desse DRB, desse comitê, dessas pessoas, uma imparcialidade integral realmente? Claro que isso pode ocorrer. Né? E claro que existem mecanismos na montagem desse DRB, desse comitê, que vão elidir essa situação ou anulá-la. Mas a gente sempre está sujeito ao ser humano ser um ser humano. Então, assim, também, lógico, tem isso também. Né? E, como você trouxe aí já também, Ederson, a questão da decisão do DB e de sua vinculação às partes para cumprimento. Esse ainda, digamos assim, seja o grande monstro, a grande assombração dos comitês de resolução de disputa. Por quê? Tá? E aí eu vou falar de forma resumida, a gente pode até enfrentar a coisa também com mais detalhes técnicos, mas a princípio aí a coisa é o seguinte: uma decisão de DRB, tá? Principalmente dentro de um conceito brasileiro, tá? de análise disso, ela é suscetível de revisão pelo Poder Judiciário ou por uma Câmara Arbitral, se for o caso, que a pessoa levar para uma arbitragem. Tá? Então, por exemplo, por mais que você tenha a cláusula do DB, tá? Falando da decisão ser vinculativa, as partes e tudo mais, parará, pororô, né? Vai lá, tem que cumprir, que não sei o quê, você vai ter a figura da possibilidade de reversão disso via judiciário ou via arbitragem. Tá? Então, professor, e qual que seria a segurança jurídica, então, nesse caso? É o que eu falei, a grande assombração do DRB. Essa exatamente a segurança jurídica da decisão. Tá? Então, mas tudo no Brasil é insegurança jurídica, né? Inclusive o DB, coitado. É mais não uma ia ser vítima... o DB que ia ficar de fora dessa, né? É mais uma vítima da insegurança jurídica no Brasil. Mas olha que interessante, a gente tem um caso muito legal do metrô, né? Da linha amarela, do metrô, São Paulo, em que houve uma decisão do Comitê de Resolução de Disputas positiva, favorável a um ressarcimento, né, de um reequilíbrio econômico-financeiro por parte do metrô ao empreiteiro ali, que estava, o obreiro que estava fazendo as obras, né, o DB deu a decisão, né, foi paga, acontece, isso foi para o judiciário, tá? O metrô levou para o judiciário, né? E o judiciário manteve a decisão do DB. Por quê? Aí que eu vou chegar no seguinte: por que a tendência é pela manutenção da decisão? Porque o DB ele vai exarar uma decisão altamente técnica. São profissionais altamente qualificados, né? E que enfrentam um tema de forma muito séria. Então, raramente você vai ver uma decisão de DB sendo modificada. E se você pegar dados mundiais sobre isso, de decisões de DRB que foram modificadas, eventualmente, aí, numa perspectiva aí, mundial, né, segundo aí o que a gente tem de pesquisas levantadas, menos de 3% dessas decisões acabam sendo revistas. Tá? Por quê? Pelo grau de especificidade, o grau de capacidade daqueles profissionais envolvidos e da especificidade dos temas. Então, você tem gente boa falando de coisa que entende. Então, assim, muito difícil daquilo ali, abre aspas, está errado. Né? Está com algum problema técnico, algum erro, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, o DB, ele querendo ou não, ele tem essa condição de ser realmente bem visto nesse sentido, mas, volto a dizer, conflitos são conflitos, seres humanos são seres humanos, e a coisa pode tomar contornos extracontratuais, pode envolver outros aspectos daquela disputa entre aquelas partes ali, e de fato vai chegar uma decisão, a parte não vai querer de jeito nenhum que aquilo seja cumprido e vai questionar e tudo mais. Mas, ao menos, tá? Tá? O contrato, dentro dessa ideia de vincular a decisão do DB ali naquela esfera, pelo menos ele segue mais saudável, porque a parte ela não vai implodir a execução daquilo em razão da decisão favorável, tudo mais, ela segue ali naquele contrato, as partes seguem ali naquela vivência, naquela rotina do contrato, ninguém para, ninguém se mata ali e leva a esfera do conflito para outro local, seja o judiciário, seja uma câmara arbitral. Entendeu? Então, contribui até para essa situação também. Tá? Você não tem uma disputa paralisante. O DB resolveu, o DB exarou uma decisão, as partes continuam seguindo aquele contrato ali, mas ela vai questionar aquilo ali.
Ela leva a disputa para um outro lugar, mas ali, abre aspas, né? Abre aspas, segue com um nível de pacificação que possibilita a continuidade das tratativas contratuais do contrato. Entenderam a ideia? Então, assim, Interessante. Ele é acaba um. legitimando, né? Ele pode judicializar, mas ele se transforma numa peça de legitimação, né? Agora você pensa, olha só, pensem comigo. Você já gastou dinheiro com o DB, ele te deu uma decisão, você vai ter que gastar mais dinheiro para ainda questionar essa decisão. E uma decisão que fatalmente você, no fundo, sabe que ela foi muito bem enfrentada. Ela foi muito bem trabalhada por aquele comitê, que é o natural das coisas. Né? Então, tudo isso contribui para essa eficácia dos comitês. Né? Estão entendendo assim, gente? Eu estou conseguindo dar um panorama geral, concreto aí para vocês entenderem a ideia do Sim, DRB? sim. Tá ótimo. Tem uma mão levantada aí, escreve no chat, Oad. Eu Pode posso abrir perguntar, professor? áudio. Pode, Posso perguntar? Boa por noite, favor. boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Professor Rafael, Opa! o DB, pela leitura aí, né, que eu consegui pegar de vocês aí, dessa apresentação, seria como se fosse uma justiça privada, né? Um primeiro, né, entendimento ali entre advogados, né, sobre aquele quesito. Isso sanado, né, entendido, não necessariamente precisaria entrar para uma outra instância, né? Então, pagaria o que tem que pagar e etc e tal. Se não, aí sim, o negócio teria uma escalada a mais. Então, esse termo DB, para mim, é novo, é bacana. Se isso não tiver no meu edital, também não vou conseguir prosseguir, né, com esse acordo com o proponente. Então, é importante estar no edital de forma antecipada, né? A nova lei de licitações já trouxe a possibilidade de resolução de conflitos em contratos públicos pelo Comitê de Resolução de Disputas. Entendi. Mas, assim, se eu não citar isso de uma forma bem clara... Não, tem que estar contratado, tem que estar especificado, tem que ser uma prerrogativa de contrato realmente, e tem que ter a cláusula específica, né? Porque ela vem com os procedimentos, né? Como é que vai funcionar o acionamento, dentro do acionamento, como é que funcionarão as regras ali de submissão de documentos e tudo mais. Então, vem tudo explicado. Ô, José, Pois não. você é funcionário público? Não. Empresa do ramo alimentício. Mas entendi. É porque normalmente lá, né, na licitação, ele começa lá no termo de referência, né? Ou sim. estudo técnico lá, né? Então, nós contratamos empresas, né, montadoras, por exemplo, no meio do projeto, praticamente. Então, a gente já tem um cenário bem evolutivo, assim, em relação a detalhamento de projeto. Mas o detalhe tá ligado aí, que quando a gente não cita, né, essa necessidade da justiça privada, né, agora eu vou até sugerir lá para o pessoal citar o DB, né, para que isso entre, não necessariamente, né, no judiciário direto, que ele venha antes, né, para uma contenção, né, para a gente discutir sobre, para que aquilo não escale de uma forma de expor a empresa, né, para não pegar outros projetos em si. É isso aí, José. O amadurecimento da ideia é exatamente isso que você falou. Para que a gente vai se expor a uma disputa de sabe-se lá quantos anos, sabe-se lá de que tamanho de preço, de que tamanho de confusão perante o Poder Judiciário? Por natureza, né? Deus que me livre e guarde, desculpa se tem alguém aqui, mas que chega a ser uma piada. Para que eu vou fazer isso? Eu posso tentar fazer uma tratativa muito mais específica, técnica, concisa e que vai beneficiar meu projeto muito mais. Que é o caso do Dispute Board. Só um detalhe na sua fala, ô José, o Dispute Board, o comitê, né? Você tem mania de falar inglês, reparou? A gente fica na Dispute Board. O comitê, ele pode ser formado por advogados e engenheiros também, ou
Entendeu? É quem saiba do tema ali, que tenha melhor conhecimento para prover soluções técnicas adequadas, tá? Então não é reservado a advogados, não. Perfeito. Professor, Depende da expertise, uma né? dúvida. Diga. Uma dúvida. A gente tem um corporativo, tem advogados da empresa. Nesse caso, não são eles, né? Tem que ser externo, ok? Ficou no modo. Imparciais isentos. Perfeito. Perfeito. Entendeu? São isentos. Obrigado. Não são de nenhuma das partes. Perfeito. Tá? Aí esses profissionais, em razão dessa situação da isenção, da imparcialidade, ficam aptos, né, a decisões técnicas com mais, vamos dizer assim, credibilidade. Essa é a Eu vou ideia. citar, eu vou citar só um exemplo, Rafael. Uma vez eu fui participar de uma perícia, aí beleza, encontrei com o perito lá no, esqueci o nome do aeroporto, lá no Rio de Janeiro. O cara falou, pô, a gente vai pro meio do mato, né? Fazer a vistoria. Pô, eu tô de carro, vou te dar uma carona. A outra parte queria impugnar, entendeu? Falou, olha, Com os dois, certeza, pô, com certeza. os dois vieram juntos. Não tem neutralidade aí, Mas assim, entendeu? com certeza, Ederson, com certeza. Com certeza, não pode. Não pode. Exato. Pode, entendeu? Não pode, mas não pode mesmo. Tá? É isso aí, tá certo. E, E professor, diga. e também os engenheiros, os envolvidos, se for montar esse comitê, tem que ser engenheiros à parte, né? Tem que ser um sistema todo imparcial, né? Exato, Perfeito. exato. Uhum. Tá. Exatamente para isso, credibilidade das decisões em função da imparcialidade, em função da isenção, em razão de interesses que as partes ali tenham, né? Parte cá e parte cá naquele contrato, aquela turma é isenta. Ela não está trabalhando por interesse nenhum. Ela está trabalhando por uma solução técnica adequada de forma a pacificar corretamente aquele conflito. E, professor, eventualmente, né, que essa empresa coloque, né, a gente chama aqui colocar no pau, né, o termo, mas que ela venha colocar na justiça, normal. Se eu tiver no contrato a necessidade de que ele passe por esse trâmite antes, anula ou não? Quando o contrato, eu vou falar dos tipos de DB aqui, porque tem umas variaçõezinhas, mas vamos enfrentar já num DB que a gente está de decisões vinculantes. Vamos partir do princípio que é isso. Quando você tem um DB formatado para decisões vinculantes, até a reforma dessa decisão, eventualmente pelo judiciário, por uma Câmara Arbitral, essa decisão é vinculante. É aquilo que eu falei, não paralisa a coisa, aquela decisão está valendo. Então segue a vida no contrato. Até, eventualmente, se alguém quiser submeter ao judiciário para uma nova apreciação para a Câmara Arbitral, aquilo seja modificado. Tá? Era essa a sua pergunta? Na verdade, desculpe, tem um cachorro aqui. Na verdade é o seguinte, assim, eu coloquei no contrato a necessidade de passar pela Sim, comissão, né, pelo comitê. é isso aí. E, É isso aí. eventualmente, não passe pelo comitê, que ele vá Não, tem lá que na passar. justiça, Tem que passar. anula, a justiça fala, Não, não, aí é peraí. que tá. Aí é que tá. Aí é que tá. O anular, nesse sentido que você está querendo dar, de que o processo judicial ele passa a ser de tal forma ali, abre Não aspas, tá, gente? anular, É porque você Ilegítimo, acaba vamos dizer assim. isso. hierarquizando, Uhum. né? Não é bem por aí também, não. Tá? Não é bem por aí também, não. Quando a gente está falando de convenção de arbitragem, de foro arbitral, sim, é um negócio que prende. Tá? As partes delimitaram um foro de arbitragem para resolução de questões, né? Ele prende. Por quê? Porque a arbitragem, querendo ou não, por mais que ela seja de natureza privada, uma resolução, uma Câmara Arbitral privada, ela já tem guarida e proteção legal, tá? Que confere aquele procedimento, confere aquele método de resolução de disputas, a arbitragem, um abraço do Estado. Tá? Então, a arbitragem ela é abraçada, ela é incorporada ao direito brasileiro, de fato, por legislação própria. O DB ainda não. Tá? O comitê ainda não. Tá? Apesar dele já conter previsões, já tem contratos públicos, e está em algumas leis, aí, por exemplo, Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte, a lei do município nossa aqui de licitações municipais, mas ela traz a previsão do DB. Acho que foi talvez o primeiro município a fazer isso, talvez, se eu não me engano, agora foi BH ou Rio de Janeiro, acho que foi Belo Horizonte. Então, sim, tem essas possibilidades de eleger o DB nesse tipo de situação, mas não há uma legislação específica que incorpora, que dá o abraço do Estado nos comitês ainda. Tá? Então,
que eu estou te dizendo? Fatalmente, se a questão pular o DB contratualmente exigido ali, pode ter uma discussão sobre isso e tudo mais, que não pode, tá? Mas, assim, acredito que não vai ter tanta Professor, reverberação a ponto de impedir o processo, o processo judicial, entendeu? sim, sim, que a gente pode, então, criar uma vertente, né? Uma oportunidade de colocar no contrato dizendo assim, se você vier pelo DB, você pode concorrer para outros projetos dentro da minha companhia. Se você for direto no judiciário público, infelizmente você vai estar fora da minha carteira. Está no mudo, professor. Aí são outras situações, tá? Não, São sim, outras você cria situações, uma são... barreira, né? Você cria uma É, barreira, ó. Vem no DB que você pode pegar outros projetos no futuro. Se você não vier dessa forma, se você for direto no judiciário, né? Colocando pau, né, que a gente fala aqui, direto, você tá fora da minha carteira, você não pega mais projeto comigo. é, Simples é assim. por aí. Passa a ser um descumprimento contratual que vai ter consequências para as partes envolvidas ali diretamente, né? Que vai ser uma cláusula descumprida. Né? Mas daí impedir que a outra parte pule direto com uma apreciação pelo judiciário ali, aí já sabe, já. Eu entendi. Então, Não impede, o DB não impede dele entrar na justiça, mas eu preciso criar uma barreira para que ele não entre na justiça por causas pequenas, né? Não pequenas, mas coisas que a gente pode, na conversa, chegar no meio termo, né? uma intervenção técnica com profissionais qualificados que vão te dar uma solução completa, mais rápida e com a credibilidade direcionada para aquele tipo de contrato. Você vai escolher o seu comitê de acordo com o que você entende que é necessário para zelar pela execução daquele projeto. Então, se você está num projeto, por exemplo, de uma hidrelétrica, fatalmente você vai ter uma turma que entende de hidrelétrica ali. Que não Professor, só tem as competências básicas de direito e engenharia, mas que entende de uma hidrelétrica, que sabe da natureza de execução de um projeto de hidrelétrica, por exemplo, para ele ter mais perspicácia em poder emitir uma decisão, né, com credibilidade suficiente, técnica o suficiente, e por aí vai. Entendeu a ideia? sim, claro. E para o senhor ter noção, né? Aqui nós tivemos um problema recente. E o investimento, não, o investimento, não sei se a palavra certa é essa, mas a disposição, vamos falar assim, né? De custo, pagaria, né? Depois técnicos para provar que realmente a gente não devia, horas e horas de pessoas, né? Planilhas e planilhas para provar, né? Que é injusto. Em resumo, talvez se a gente tivesse entrado por um lado, né, de conversa, de entendimento, né, seria mais barato, trazia um sistema, né, mais produtivo. E hoje a gente está nesse impasse, 8 anos de potencial de respostas, né? A gente não tem a conclusão durante 8 anos, né? Então, cara, é terrível esse tipo de processo, né? Então, tô colocando assim, o senhor falou, né, em relação a custo, você vai ter 2, 3 recursos a mais, mas, poxa, se eu for analisar hoje os técnicos que foram envolvidos, as horas, né, para fazer planilha, para provar para o cara que o HH do rapaz lá não era mesmo, sabe? Cara, É exatamente isso, José. É entender o tamanho do custo e do problema que pode ser um conflito não resolvido ou de um escalonamento de um conflito para o projeto, né? O efeito que isso pode causar, e pensar que o DB, então, deixa de ser um custo para ser um investimento na saúde do projeto. Essa é a maturidade que a gente precisa atingir, né? perfeito. Não é tão difícil, não, mas assim, a turma não vai. Tu precisa ser convencido um pouquinho mais ainda, né? Olha só que legal. Eu tenho uns dados para vocês aqui, ó. Olha aqui que eu separei para contar para vocês. O Dispute Resolution Board Foundation, tá? Que é a fundação aí dos comitês de resolução de disputa, que traz literatura, faz os eventos, né? Enfim, que propaga isso no mundo. Eu sou membro também dela. Ela traz os seguintes dados, olha só. Entre 1975 e 2017, tá? Foram catalogados 2.813 casos envolvendo comitês de resolução de disputas, tá? Totalizando aproximadamente 300 bi de dólares em disputas em resolução por comitês. Tá? Dessas disputas todas aí, mais de 90% foram resolvidas sem arbitragem ou litígio judicial ou nada disso. Tá?
mais de 90%. E outros dados que eles trazem é o seguinte: 99% dos conflitos, tá, em dispute boards, né, em comitês, são encerrados em menos de 90 dias. Tá? Em menos de 90 dias. Ou Talvez seja, seja aí o grande interesse, né? Uma disputa, claro, né? Um litígio, mas com profissionais capacitados e que uma rapidez, né? Uma celeridade que compensa, né? Tudo aquilo, né? exato, exato. Eu acho que é isso, sabe? É ter essa consciência do DB como realmente um investimento para a saúde do projeto. E não como um custo, vamos dizer assim, né? Por assim dizer. Agora, rapidinho, só passar para vocês aqui, rapidinho, é porque você tem algumas particularidades, vamos chamar de modalidades de comitês, tá? Então, assim, tem gente que forma, e até foi uma coisa meio lá atrás, meio foi a prática até evoluir para a coisa das decisões vinculantes, mas antes você tinha o comitê só que ia trazer decisões como sugestão, tá? Como conselho, acionava o CDB para ele trazer uma sugestão, uma decisão que sugeriria às partes o melhor a se fazer, sem caráter vinculante, né? Isso ainda existe, tá? Nesse modelo, claro, mas evoluiu-se para aquele DB, né? Que é o que a gente chama de adjudicativo, né? Da adjudicação, que traz as decisões vinculantes, realmente, aquelas que, igual disse vocês, enquanto não forem revistas por via judiciária ou arbitragem, elas têm que ser cumpridas nos moldes que elas foram definidas, né? E você tem a figura do dispute board, do comitê ad hoc, enfim, que é aquele que se prevê no contrato para acionamento quando a disputa surge. Ou seja, não é um comitê que está acompanhando a obra desde o início, né, que está ali desde o início participando daquele empreendimento e tal. Não. Aconteceu o problema, você chama o comitê. Então tem esse modelo, tá, que é o ad hoc. Eu gosto de falar ad hoc, mas é esse. Agora, na minha humilde opinião, tá, esse comitê ad hoc, ele perde até a essência do que deveria ser o comitê, porque você vai trazer ali os profissionais para resolver o conflito na hora que o conflito surge, sem o benefício deles já terem vivido o projeto, terem familiaridade com todos os problemas e todas as particularidades daquele projeto. Você vai montar uma mini arbitragenzinha, vamos chamar assim, chamando essa turma para resolver aquele conflito ali, pontual, de forma específica. Ó, deu conflito, chama lá. Vamos escolher 3, formar um comitê aqui para resolver esse problema. Então, assim, não gosto muito desse DB, já participei de vários ad hocs, mas eu acho que desnatura um pouco o conceito do Comitê de Resolução de Disputas. Mas existe. Tá? Então, só para você saber, então tem aquele que vem trazer o conselho, o comitê que traz só uma orientação, decisões orientativas e tal, o das vinculantes, que é o que a gente gosta, que é o que a gente acha que funciona, a turma acompanhando desde o começo com decisões vinculativas, e tem essa figura do ad hoc aí, que chama com decisão vinculante também, mas chama para resolver o conflito na hora que o conflito aparece. Tá? E que, assim, como eu disse a vocês, não me parece aderente muito ao próprio conceito do comitê, sabe, gente? Mas para vocês saberem aí, né? Só para vocês entenderem que tem essa possibilidade aí também. Alguma dúvida, turma? Vocês acham que vocês conseguiram captar aí a ideia da coisa? Eu consegui passar para vocês aí como é que funciona o Instituto? Claro, de uma forma mais geral, mas vocês acham que vocês já conseguem num boteco tomando cerveja, conversar com a turma sobre DB aí, falar sobre os comitês? O que vocês acham? Me conta aí. Fazer um dispute board no boteco. O que você achou, Edson? O que você acha? Me conta. Ó, eu acho fantástico. Eu acho o seguinte, não existe caminho para o desenvolvimento econômico se a gente não evoluir, né? Então a gente tem que, as empresas é que organizam essa profissionalização. É um problema mesmo, existe o conflito, existem variáveis que mudam o tempo inteiro, né? O Brasil é uma luta, a gestão de contrato no Brasil é gestão de relacionamento, é muita coisa ao mesmo tempo. Então eu acho que o DB é o que traz algo de novo, é o que é a maturidade em resolver esse conflito, perfeito? E, inclusive, exigindo qualificação, quer dizer, oferecendo para o mercado a oportunidade de ter pessoas qualificadas e especializadas em DB, né? Nada impede. Então, esse momento da estabilidade jurídica para a gestão de contrato, ele tem que acontecer no Brasil.
É assim, uma coisa. É uma loucura no Brasil. Gerenciamento de contrato, assim, é uma loucura. Ó, você falou de três coisas. Você falou de DB, você falou de judicialização, você falou de arbitragem, sabe? É muita coisa. Então, assim, eu acredito na você criar um board para resolver, sem ter aquela necessidade de ficar empacotando o pleito. O empreiteiro, muitas vezes, também ele cai nessa armadilha de ficar empacotando. Não, não, daqui a pouquinho a gente pede. Peraí, daqui a pouquinho a gente pede. Aí lá no final dançou, já era. Entregou a obra, já era. Né? Vai judicializar, esperar em muitos anos e olhe lá. E vai ser forçado por um acordo. Então, eu acho, Por aí. sinceramente, eu acho fantástico. Eu te confesso, porque você falando serve para mim como um testemunho. Né? Então, assim, você está trazendo a verdade, é mais do que conhecimento, você está trazendo o seu testemunho. Porque, por exemplo, até nas assistências experienciais que eu fiz parte, assim, foi muito, muito raso, assim, a experiência, né, que eu tive. E esse testemunho é muito interessante, que dá essa importância, dá o lugar correto para isso, sabe? Né? E eu A ideia ainda é essa fico. mesmo, é passar para vocês muito isso, né? O que a gente vive, o que a gente tira do que a gente vive, trabalhando esses É anos todos, que é legal, bom, né? é E legal. o comitê é muito bom, sabe? O comitê é muito legal. Ele é muito legal. Ele funciona muito legal, sabe? E eu acho que eu ainda acredito, né? Eu ainda sou um entusiasta dos comitês como o futuro da resolução de conflitos no nosso nicho aqui da infraestrutura, dos projetos de capital, enfim. Eu Bacana ainda acho que demais. é. Eu ainda acho que é. Bacana demais. É. O José levantou a mão aí, ó. Professor, uma dúvida aqui, na verdade, diante do cenário que a gente está vivendo. O investimento, né, de um sistema, né, de um advogado mesmo, no processo de elaboração digital, isso vale a pena? É o caminho? Talvez até antes, né, de a gente entrar numa seara de disputa, porque talvez ele vai conseguir ler, ver as brechas que a gente pode estar criando, né, por ser técnico, né, e trazer uma segurança maior. Isso na elaboração do edital. Ô, José, eu te confesso que eu não entendi o que você perguntou. Você Eu repete, por tô, tô- favor? eu tô tecnicamente, eu tô com o meu time técnico, né, fazendo o meu edital de contratação. Tá? Sim. Então eu estou fazendo o meu escopo ali que eu vou apresentar as minhas proponentes, né? E nessa fase, antes, né, de remeter aos suprimentos para distribuir, né, para os proponentes, passar por um filtro, né? Passar por esse corpo jurídico. Isso é efetivo para minimizar, né, potenciais comentários, né? Não sei se a palavra certa é essa, potenciais formas de abrangência, né? Porque a gente é técnico, a gente fala, precisa lançar cabo, né? Aí lá o advogado vai falar, mas quantos metros você vai lançar? Ou qual é a bitola do cabo? Não sei, entendeu? Tipo, criar Entendi. subterfúgio. Entendi. Captei vossa mensagem. Vamos lá. Assim, eu sou advogado, né? A minha formação concluída foi o direito, eu sou advogado, né? Apesar da engenharia e do mercado também, que eu já estudei e tudo mais, mas assim, eu acho, particularmente falando, que qualquer situação interrelacional, vamos inventar a palavra aqui, qualquer situação em que as pessoas se colocam perante outras pessoas com obrigações, prerrogativas, direitos, deveres, tudo mais, ela precisa ser permeada de alguma forma por um profissional do direito, tá? Seja nas especificidades requeridas por aquele tipo de negócio, aquele tipo de interação. Quando você está no nosso mercado, né, elaborando o memorial descritivo, fazendo toda a sua descrição da parte técnica da sua obra, do seu projeto, enfim, você não vai precisar de um profissional do direito para te ajudar nisso, mas você fatalmente pode trazê-lo
em momento oportuno, para você começar a fazer um debate sobre uma construção adequada, principalmente de uma matriz de risco inicial. Então, você alimenta aquele profissional com os detalhes técnicos e os riscos envolvidos, e ele já começa a pensar na construção de uma matriz de risco e análise até das figuras de contrato, das modalidades contratuais mais aderentes para aquele tipo de projeto com aqueles riscos verificados. Então, isso é extremamente importante, sim. Eu acredito muito numa indissociabilidade entre o direito e a engenharia nesse nosso mercado. Não é à toa, igual eu disse a vocês, eu formei um, tentei formar no outro. Você pega a turma desse mercado nosso aí, da administração contratual, gestão de projetos, gestão de contratos, você vê que todo mundo tem uma formação meio que dupla, ou busca uma formação meio que dupla nesse sentido, porque é muito indissociável essa ideia. Tá? Você precisa ter esse conhecimento de lei, de direito. Multidisciplinar mesmo, né, professor? Exatamente, exatamente. Eu acho que não existe um administrador de contrato, desculpa, não existe um engenheiro administrador de contrato ou um advogado administrador de contrato. Existe o administrador de contrato. E essa função, essa profissão, essa carreira, ela exige uma multidisciplinariedade absurda de conhecimento. Porque qualquer coisa que interfere na saúde econômica do contrato, esse profissional ele tem que se atentar. Então, ele vai desde preceitos contábeis até práticas de legislação trabalhista, até segurança do trabalho, porque qualquer coisa pode interferir naquela sagrada margem de lucro prevista ali no momento da contratação ou no sucesso do empreendimento entregue a custo e prazo. Tá? Então, sim, a resposta é sim, sempre busque um auxílio de um profissional de direito capaz para te dar o máximo de possibilidades e insights possíveis, principalmente na construção inicial de uma matriz de risco e definição de uma modalidade contratual mais adequada, sem dúvida nenhuma. Pegando o gancho aí Obrigado. do José, a pergunta dele é relevante. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, por exemplo, que é o gerenciamento de contrato, ele está dentro de um processo, que fica parecendo que está numa pessoa, né? Fica parecendo que um cara pega, põe o contrato aqui debaixo do braço e fica cuidando, né? Não, está dentro de um processo. E dentro do processo tem os vários profissionais. Então, parte desse processo é quem está implementando o produto do contrato. E parte está fazendo a gestão de tudo que tem no contrato. E aí você tem, muitas vezes, dentro desse processo, você tem do gerenciamento de contrato, você tem os profissionais do direito que muitas vezes nos protege, eu sou economista, nos protege das bobagens que a gente está a ponto de fazer. A gente tem a visão assim, por exemplo, eu comecei assim, no trabalho, eu sou gestor de contrato lá. Então, eu comecei assim, ó, pô, esses caras aí do direito, esses caras são muito burocráticos. Pô, é só a inexigibilidade que eu preciso. E aí eu comecei a acreditar o seguinte, se esses caras tivessem aprovado tudo que eu queria, nossa, muito contrato que estava na minha mão tinha dado pau. Por quê? Porque ele teria aprovado de qualquer jeito. Então, às vezes, o profissional do direito ele é importante para nos proteger da nossa ansiedade. Que a ansiedade já pegar, sair fazendo, fechar o contrato e começar a fazer o serviço. E ele é importante, que ele fala, olha, não, porque você está ferindo essa cláusula aqui, você vai ficar com raiva. Mas é a verdade, tá ali, não avance. A faixa é até aqui. Se você pisou fora da faixa, você vai criar uma marca. É o Então, filtro, né? você já deixa de ser cúmplice para ser réu. Então é muito importante, é importante demais, sabe? Eu menosprezava muito isso, devo confessar, e hoje eu respeito demais. Assim como na minha carreira eu passei a respeitar os engenheiros. Pô, os advogados fazem muita diferença. Aí o cara lá na frente, tá vendo ali, ó? Você queria, ó, você tá vendo? Você queria aprovar essa medição. Tá vendo como é que você queria aprovar? Ah lá, deu pau, não te falei? Olha lá o meu documento lá. Ou eu te pedi para fazer uma nota técnica. Por quê? Ah lá, ó, tá dando pau agora. Agora você tá protegido. Beleza? Vamos dormir tranquilo. Vamos jogar isso nas costas do empreiteiro. Ô, Não o Ederson, contrário, né?
Ô, Edson, depois a gente faz um próximo, que aí a gente traz só esses casos reais. Só os pau, né? Só os casos reais é que não ouviram o advogado. Aí a gente traz todos, entendeu? Cara, a coisa boa de participar desse negócio de contrato, aí eu vou confessar vou usar um termo aqui forte, tá? Eu vou confessar um fetiche meu, que é o seguinte, é as novelas. Quando você pega e olha pra trás, você vê que é uma novela que passou o que deu certo, o que deu errado, quem brigou com quem saiu, quem entrou, né? É Quem muito era amigo e interessante. passou a ser inimigo. Não, isso é muito comum. Isso é muito comum porque é a gestão de relacionamento. Às vezes o cara, por exemplo, lá no final lá, tem uma obra lá, tem um container sobrando. Esse container é de quem? Não tem ninguém na obra mais, tem um container lá, entendeu? Numa área de reserva ambiental. E aí? É tipo essas coisas, entendeu? Eu fico rindo, mas porque é isso mesmo, né? Eu tenho um amigo meu que diz que somente os mortos viram o fim das obras. A obra não acaba, ela te persegue para sempre. Não Você acaba, é encontra isso com mesmo. gente que você brigou numa obra aqui, que você Isso, discutiu ali, vai encontrando isso, todo mundo. O isso. negócio é muito louco. É um ativo que você não dá baixa de jeito nenhum. Ô, É gente, ó, isso eu mesmo. assim, eu encerro aí agradecendo novamente a oportunidade, né? Trouxe aí, busquei trazer para vocês uma perspectiva aí para vocês colocarem esse instituto no coração de vocês, os comitês de resolução de disputas. Agradeço a presença de todo mundo aí, a presença do Alisson aí, o Edson, a oportunidade. Fica à disposição para outras interações desse tipo, adoro, também gosto demais. E assim, espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, né, colocar o conceito bem firme aí na cabeça de vocês. E fico à disposição para quem quiser conversar comigo, extra aí, tem meus contatos aí, para me procurar aí, que a gente bate um papo e a gente troca uma ideia, manda material, manda literatura, enfim, fico à disposição de vocês, tá? E é isso aí. Obrigado, né? Boa noite para todos vocês aí. E sigam firme na rota do aprendizado aí, porque é o que mais vale a pena na vida da gente é aprender sempre. É verdade. Professor, agradeço também demais essa explicação, esse bate-papo bem dinâmico, que trouxe, né, nos alimentou com tanta sabedoria e mudanças e novidades, né, inovações, né, porque a inovação não precisa ser nova, né, basta ela ser uma forma diferente de pensar, é uma inovação. Então, tudo isso que foi discutido aqui nos faz ter essa certeza que quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente quer o conhecimento, porque a gente vê a grande complexidade envolvida nisso. E até agradeço e proponho, porque nosso objetivo maior é de fazer nesse Léo Podcast, né, nesse nosso podcast, discutir esses assuntos que são emergentes, né, e que traz um colírio ao olho para a gente poder enxergar coisas que a gente não tinha essa possibilidade de enxergar. Essas inovações, esses pensamentos críticos, nessas interações profissionais. Então, é isso que a gente quer e é isso que a gente está fazendo aqui com tanto brilhantismo, pela sua presença, por esse know-how, né, que você está trazendo. Então, esse é que é o nosso grande objetivo. Tá? Eu que agradeço, Alisson e Edson e todo mundo presente aí novamente. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer e precisar, tô na área, tô na praça. Só chamar que a gente conversa. Beleza. Ótimo. Obrigado, viu, Obrigado. gente? Tchau, Obrigado, gente. Com professor. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.